Graça e paz a todos. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo das cartas do Apocalipse. Então, vamos começar a estudar a carta ao Apocalipse. Nosso estudo da carta ao Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Apocalipse 2, versículo de número 18. Para a nossa meditação hoje. Boa tarde, Aaron. Apocalipse 2, 18. 2:19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras o que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, todos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tens, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim também, como eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe Jessé, Deus abençoe Yuri. Nós vamos continuar. Ontem nós começamos a estudar a carta, e nós paramos, nós vimos que é a maior carta do Apocalipse, a menor cidade, a cidade de menor expressão. Nós vimos também que esta cidade ela tinha as associações, o que nós poderíamos chamar hoje de sindicatos. Nós vimos que essa associação, elas tinham cada uma padroeira ou um padroeiro, um deus, e eles tinham que estar nessa associação ou então trabalhar. Era como hoje, ou a pessoa tem uma loja e paga todos os tributos, ou ela é um trabalhador informal. Então, quem paga tributo quer perseguir quem é trabalhador informal. Só que naquela época era muito pior, porque para você fazer parte de uma guilda, que era o nome que se dava às associações de trabalhadores, principalmente os vendedores de lã, que Lídia era uma das tais,
essa pessoa tinha que participar das reuniões, essa pessoa tinha que participar das festas, tinha que adorar aos deuses padroeiros, tinha que... E essas festas geralmente terminavam em promiscuidade sexual, porque nós temos visto que a idolatria, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, ela caminha de mãos dadas com a promiscuidade sexual. Naquela época, a sacerdotisa era alguém, tinha um grupo de homens e mulheres, e na verdade esse grupo de homens e mulheres eram para ter relações sexuais por causa dos cultos da fertilidade no Antigo Testamento e das religiões de mistério no Novo Testamento. Então, há tanto no Velho quanto no Novo Testamento essa associação entre prostituição e idolatria. Então, o que acontece? Jesus chega para essa igreja e ele elogia, e ele diz: olha, eu conheço o teu amor, conheço a tua fé, e nós vimos ontem que as duas últimas podem ser desdobramentos da primeira. Ele diz assim: conheço o teu amor e a tua fé. E ele diz: e conheço o teu trabalho, o teu serviço, que é a palavra diaconia. É um serviço genuíno. E ele dizia assim: e a tua perseverança. Então, ele nos ensina que amor e fé produzem trabalho e perseverança. Então, quais são as evidências de que uma igreja tem fé? Quais são a evidência de que uma igreja tem amor? Se ela tem amor, ela vai trabalhar para a implantação do reino de Deus. Se ela tem amor, ela vai investir esforços em conquistar almas para Cristo, em ser ornamento da doutrina. Então, é impossível uma pessoa dizer que alguém ter amor e não se preocupar com a implantação do reino, e não se preocupar com aqueles que estão perdidos, e não se preocupar em trabalhar, e como nós já vimos a palavra kopos, é trabalhar até a exaustão, em dar tudo de si, como dizia o missionário Richard Student, ele dizia o seguinte: muitos se comprazem nos bancos da igreja. E em suas orações ele dizia: eu quero dirigir uma agência de resgate, nem que seja na antessala do inferno. Então, essa igreja cheia de amor gerava trabalho. Esta igreja é atravessada, perpassada pelo amor de Cristo. Ela se via, Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, todos morreram. Então Paulo diz: olha, o amor de Cristo me constrange. O amor dele é tão grande, o amor dele é tão maravilhoso, o amor dele é tão penetrante, o amor dele é tão real, o amor dele se traduz em evidências claras no exterior, que não dá para eu fazer algo que seja diferente. Então o amor dessa igreja estava se traduzindo em trabalho. Nem todo trabalho eclesiástico é produto do amor. Mas o verdadeiro amor gera trabalho. Nem todo trabalho é produto do amor, mas o verdadeiro amor é o maior produtor de trabalho. Então, quem ama não consegue ficar parado. Então, quem ama age na direção do próximo. E ele diz: e eu conheço a tua fé e a tua perseverança.
Meus irmãos, a fé aqui é bem provável que a fé aqui seja a doutrina, certo? O conjunto de doutrina, a fé, o que a gente chama na teologia de fé objetiva. Existe a fé subjetiva, é aquilo que eu creio, é a nossa capacidade de crer. Então alguns têm uma fé maior, mais robusta, outros têm uma fé menor. Mas a fé que Jesus está falando através de João aqui, é a fé como doutrina, que eles conheciam, porque o que está em jogo aqui é até onde eu posso ser crente sem me contaminar com o mundo. É até onde a minha teologia vai, o meu conhecimento de Deus vai. Qual é o limite? E João nos diz o seguinte, graça e paz, Carrotel. João nos diz, ele diz, olha, e a tua fé, e a tua perseverança. A verdadeira teologia, o verdadeiro conhecimento de Deus nos leva à perseverança. Hoje, se você for na Europa, nos Estados Unidos, você vai descobrir que as igrejas que ainda estão funcionando são aquelas que investiram no conhecimento de Deus, são aquelas que investiram em conhecer a Deus e não conhecer a Deus apenas intelectualmente, mas conhecer a Deus pessoalmente, como pessoa. Você vai ver que todos aqueles que foram para o liberalismo teológico estão mortos ou morrendo. As igrejas estão sendo vendidas para serem construídas mesquitas, né? Mas todos aqueles que investiram na pregação, perseveraram, ainda estão existindo. Mesmo que em pequena quantidade, mas ainda estão existindo. E Jesus disse, eu conheço a tua fé e a tua perseverança. De nada adianta perseverar no erro. De nada adianta perseverar crendo em um Deus que nós não conhecemos. Mas a verdadeira fé, o verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a perseverar, que é a palavra hipomone, que é a caminhar apesar das dificuldades, que é nadar contra a correnteza. Então Jesus diz, olha, o teu amor gera trabalho, a tua crença, o teu conjunto de crença, a tua fé verdadeira gera caminhada, gera continuidade, gera perseverança. Então, se você quer ser alguém que persevera, seja alguém que se importa em conhecer a Deus e a sua palavra. Então ele diz mais uma coisa. Ele diz que essa igreja, ele diz que as tuas obras são mais numerosas do que as primeiras. É uma igreja que, ao invés de estar decrescendo, ela está crescendo. Ao invés de estar evoluindo, ela está evoluindo. Ao invés de estar estagnada, como é o grande problema no cristianismo, é a estagnação da fé, é o não crescimento, é a imaturidade. Paulo chega aos Coríntios e diz, com leite vos criei, e não com manjar. Porque naquela época, quando eu conheci vocês e quando eu os evangelizei, não podiam suportar. Até aí não tem nenhuma reprimenda. Mas os anos se passaram. E Paulo diz, e nem ainda agora o podeis. Ou seja, o tempo passou e vocês não amadureceram. Vocês continuam precisando de leite. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 em diante, vai pelo mesmo caminho, dizendo, olha, pelo tempo decorrido, vocês já eram para serem mestres, mas ainda necessitam
do leite, porque a comida sólida é para os experimentados, aquele que tem as suas faculdades já capacitadas para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então esta é uma igreja que está amadurecendo. É uma igreja que está crescendo, que suas ovelhas estão crescendo enquanto pessoa, e quando as ovelhas crescem, a igreja cresce como um todo. E aí Jesus agora vai para os pontos negativos. Nós já vimos que as igrejas todas elas têm pontos negativos, e só duas destas igrejas não há nenhuma reprimenda. É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Isso não quer dizer que elas não tivessem problemas, que não tivessem defeitos. Significa que elas estavam debaixo de perseguição, e aquele momento era o momento de Jesus as incentivar, e que elas não tinham problemas dignos, relevantes, dignos de serem tratados. Que elas tinham problemas como qualquer outra igreja tem, mas que elas não tinham nenhum problema acentuado, nenhum problema que merecesse uma reprimenda, uma repreensão, uma correção. Mas essa igreja aqui tem. Então agora, qual é o grande problema dessa igreja? É a tolerância, certo? Hoje, tolerância é uma palavra dos nossos dias. Hoje se fala muito de tolerância e se prega muito contra a intolerância. Nós vivemos num mundo que tolera o intolerável, certo? Nós vivemos num mundo que não tolera o que era para tolerar. Que toleram o que eles acham que devem tolerar. São seletivos. Toleram todo tipo de erro, mas são intolerantes para com aqueles que os denunciam. A mídia, em boa parte, é um grande exemplo disso, né? Eles querem inculcar em nós coisas que nós não podemos tolerar, e por isso eles não nos toleram. Então, eu acho interessante ter uma emissora, talvez a maior do país, mas a mais conhecida aí, tem uma parte que fala assim, respeite, né? Tudo envolve respeito. E ela diz, eu respeito a tua cor, eu respeito a tua opção sexual. E é engraçado, porque eles não respeitam as crenças dos outros. Eles não respeitam a crença evangélica. Quando eles vão fazer um personagem evangélico em suas telenovelas, eles não fazem uma pesquisa. Eles botam geralmente o cristão como alguém ridículo. E geralmente termina esse cristão apostatando da fé. Eles dão umas fisgadas, umas indiretas, e eles dizem assim, eu respeito. Eles querem respeito, mas não respeitam. E aqui Jesus chega e diz assim, Cristo agora vai confrontar a tolerância da igreja. Porque, meus irmãos, existe um momento onde não dá para fazer vista grossa. A igreja de Tiatira estava fazendo vista grossa, não tinha coragem, não tinha peito, como nós dizemos aqui no Nordeste, para confrontar o ensino errado. E por isso eles estavam tolerando, certo? Esse verbo é o verbo afiemi, é um dos verbos em mi, terminados em mi no grego. E este verbo ele tem uma conotação, uma vasta conotação. Ele pode ser deixar ir, deixar para lá, perdoar, ser indulgente, fazer vista grossa, certo?
não vamos nos meter. Então, esta igreja, ela está tolerando, né? E aí Jesus vai dizer o seguinte: tenho, porém, contra ti o tolerares a que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem as coisas sagradas. Primeiro, Jesus diz contra aquela igreja: tenho, porém, contra ti o tolerares. Então era uma igreja que tolerava, sabia que Jezabel estava errada, sabia que o ensino dela era destrutivo, mas ninguém, como lá em Corinto, todos sabiam que o homem deitava com a mulher do pai, mas eles estavam tão acostumados com a lassidão moral, com a promiscuidade, que eles não viam problema algum. Então, no mundo antigo, a prostituição, porque eu fico assim, quando tem gente que vê, um pastor caiu, o fulano adulterou com a Beltrana, o sexo está aí em tudo que é lugar, você entra na internet, o negócio está feio, a pornografia rende milhões, é o fim do mundo, meu amigo. Desde que o mundo é mundo, e principalmente quando o paganismo se acentuou, a lassidão moral, a promiscuidade faz parte da história humana de forma terrível. É só você ler os 12 Césares de Suetônio para você ver, mas leia depois do almoço, senão você não consegue almoçar. Então, naqueles dias, na Ásia Menor, por causa da Ártemis, ou a Diana dos Efésios, então havia uma prostituição agregada, ligada à adoração de ídolos. Então, idolatria e prostituição era chamado de culto da fertilidade. Então as pessoas acreditavam que se deitassem e se adorassem os deuses das sacerdotisas, eles seriam beneficiados em todas as áreas da vida, principalmente na área econômica. Aí você vai perceber que a história ainda continua. Certo? Equivale tudo para ser bem-sucedido, tanto profissionalmente como economicamente. Então, não é uma coisa nova, certo? Então, a pessoa, quando ia para uma religião de mistério, que era praticada naquela área, ela imaginava o seguinte: qual era a ideia, qual era o pensamento, qual era a teologia? Era: eu vou adorar esse Deus, eu vou ter contato íntimo com a sacerdotisa dele, e nesse contato íntimo eu estarei semeando. E semeando, quem planta, colhe, quem semeia, cega. Então era essa a crença. Certo? Então, o templo pagão, a adoração pagã, não era essa adoração que nós temos hoje de ter um santinho à venda. Não era uma adoração onde a pessoa caminha léguas e léguas, quilômetros e quilômetros, e chega lá e não tem nem água. Era um lugar onde tinha banquete, onde tinha as melhores carnes que eram dedicadas aos deuses. Era um lugar onde tinham as mulheres mais belas. E era um lugar onde tinha religião. A prostituição era legitimada pela religião. Então a religião incentivava. Era esse o mundo do Novo Testamento. E aí Jesus diz: tenho, porém, contra ti o tolerares. Era uma igreja que estava tolerando. Certo? E aí ele diz Jezabel.
Jezabel, quase que todos os estudiosos do Novo Testamento, eles imaginam que esse nome não era o nome da mulher, né? Existem várias interpretações quanto ao que seria Jezabel. Alguns acham que Jezabel seria apenas uma doutrina, principalmente a doutrina gnóstica. Então, quem seguia essa doutrina estaria seguindo Jezabel, e que Jezabel não seria uma pessoa, mas uma doutrina. Já outros teólogos acreditam que era realmente uma pessoa, só que o nome dela não era esse. Mas esse nome é dado a ela porque ela tem práticas que são paralelas, semelhantes às práticas da Jezabel pagã, que casou-se com o rei Acabe, que era filha de Etbaal, e que introduziu no contexto de Israel tanto a idolatria quanto a prostituição sagrada, as sacerdotisas. Por isso que ela tinha culto a Baal e a Azerá, a deusa, né? Então, o que acontece? Agora, esta mulher do Apocalipse é chamada de Jezabel, certo? E esta mulher era de grande influência, porque Jesus diz o seguinte: e ela era autoproclamada sacerdotisa. Então tenha cuidado com estas pessoas que se auto-intitulam, que se autoproclamam. Aí ele diz, porque nós já vimos que o diabo tenta minar a igreja por meio da perseguição, do esfriamento ou da corrupção, né? Que é trazendo para o interior da igreja a heresia. E a heresia tem sido uma arma muito forte e que a igreja precisa estar alerta. E aí o que Jesus fala desta mulher? Então esta era uma mulher que tinha importância na igreja, provavelmente ela era rica. Alguns já chegaram a sugerir que ela fosse mulher de um membro muito importante na igreja. Outros dizem não, porque ela parece que não é casada com ninguém, ela é licenciosa. E o que Jesus diz? Que a si mesma se declara profetiza. Então Jesus diz, ela mesma se intitula, ela não é, mas ela mesma se intitula. Então nós vemos a possibilidade de uma pessoa querer fazer a obra de Deus sem ter sido chamada e se auto-intitular. Então nós temos que ter cuidado com pessoas que se intitulam. Por quê? Porque nos dias do Novo Testamento existia o ofício profético. E os profetas eram pessoas muito respeitadas e estavam equiparados aos apóstolos. E é tanto que a Bíblia vai dizer, através do apóstolo Paulo em Efésios, que a igreja é fundada pelo fundamento dos apóstolos e profetas de que Jesus Cristo, certo? E ali não são os profetas do Velho Testamento, são os profetas do Novo, por isso eles estão depois da palavra apóstolo. Diz assim, fundada sobre apóstolos e profetas, e não profetas e apóstolos. Se tivesse antes, poderia ser uma sugestão aos profetas do Antigo Testamento, mas como está depois, é uma sugestão aos profetas do Novo Testamento, como Ágabo. Então esta mulher agora se intitulava uma mulher dessa, que podia abrir a boca e o seu ensino teria autoridade divina. E aí Jesus diz, não somente ensine, então eles permitiam que ela ensinasse, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição
e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Então, se você está me acompanhando nesse estudo, você vai ver que o gnosticismo incipiente, que alguns teólogos chamam de proto-gnosticismo, porque ele vinha da filosofia grega, do dualismo grego, que o que é material é ruim, o que é espiritual é bom. Então Deus não podia estar ligado à matéria e Deus não poderia ter criado a matéria. E eles diziam que o Deus do Antigo Testamento que criou a matéria, na verdade, era um demiurgo, um Deus pequenininho. E eles diziam que não tinham pecados, porque o pecado só atingia o corpo e não atingiam a sua individualidade, e a sua identidade maior, que era o espírito. E até hoje você vai ver pessoas que dizem assim: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito um corpo. Certo? Então, quando você vê isso por aí, você já vai ver um pouco de gnosticismo. Então, nesse gnosticismo, o gnosticismo, como ele vinha da cultura grega, e o pecado grego era a prostituição e o homossexualismo. Principalmente o homossexualismo, era conhecido como pecado grego. Quase todos os filósofos tinham seus amantes. E na Grécia e no mundo greco-romano, né, todos os rapazes eram incentivados a ter uma relação amorosa com um homem mais velho, para adquirir experiência. Por isso, esse tipo de relação se chamou pecado grego. Então, a prostituição sagrada, prostituição com as sacerdotisas, era algo comum do mundo grego. Então, ele diz que ela ensinava o quê? Duas coisas: prostituição e comerem das coisas sagradas. Lembra que tinha as guildas, as associações comerciais, e havia uma tensão entre os cristãos. Quando uma pessoa se tornava cristã, ele dizia: como é que eu vou viver agora? Certo? Eu não posso participar desta festa, eu não posso prestar culto ao Deus padroeiro da determinada associação. Hoje nós poderíamos traduzir isso como sindicatos. E eles diziam: olha, sempre tem festa, e as festas terminam em promiscuidade sexual, sacerdotisa fica grávida, há todo tipo de sexo. E o cristão agora ficava tenso, e agora dizia: o que eu vou fazer? Se eu sair, eu serei perseguido. Se eu sair, não vou vender o suficiente. E o problema que agora era entre a lealdade a Cristo e o sustento da família. É quem deveria vir primeiro. Se era ter o sustento, as coisas básicas que o trabalho proporcionava, e para isso a pessoa tinha que se manter nas associações, e aí tem que frequentar as festas, tem que, no mínimo, ver a lassidão moral e a promiscuidade sexual, ter que saber que tinha ali um Deus onde a pessoa tinha que passar e fazer algum tipo de reverência, ou abrir mão de tudo isso e ficar sozinho e ver o que dava. E aí arcar com as consequências da perseguição. É como você vê hoje: o trabalhador informal, ele é perseguido, vem a prefeitura, vem os órgãos, e ele tem que correr. E ele tem que correr, botar tudo num saco. Então ele pode perder tudo, ele pode ter tudo confiscado, e ainda tem as lojas que pagam e que exigem da prefeitura que fiscalize, que os tire dali, eles são tirados, removidos, colocados em outro lugar, então, etc, etc. Então, naquela época era muito pior, certo? Então, naquela época era infinitamente pior. Então, a pessoa estava assim: eu me mantenho fiel a Cristo e corro o risco de morrer de fome.
de ficar totalmente desempregado e da minha família passar fome. Ou eu ganho dinheiro, mas eu tenho que relaxar na minha lealdade a Cristo. E dizem alguns teólogos que foi aí que Jezabel aparece, com uma sugestão. E como ela era influenciada pelo gnosticismo, que o gnosticismo, uma das vertentes, dizia o seguinte, que o pecado não atinge a alma, atinge apenas o corpo. Então a pessoa pode pecar à vontade, porque o pecado não faz mal nenhum. Por isso lá em João, porque o Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse estão combatendo essa compreensão, esta doutrina chamada de gnosticismo, que ela tem sua origem nos gregos, e ela entra na igreja, e 13 livros do Novo Testamento são escritos com a finalidade de combater o gnosticismo. E João, nos dias de João, no final do primeiro século, este gnosticismo, que era proto, que estava em sua forma embrionária, agora está tomando forma. Então o gnosticismo dizia que havia um pleroma entre o céu e a terra, e que nesse pleroma, que era um espaço, havia, certo? Que a Bíblia vai traduzir por plenitude, havia anjos, e quanto mais esses anjos estavam perto de Deus, maiores eram, então, tronos, principados, potestades. E tem muita gente que na tal da batalha espiritual pega isso aí pensando que era ensino de Paulo. Paulo está citando, é como Jesus diz, ó, que a si mesma se declara profetisa. Jesus não disse que ela é profetisa. Assim como Paulo não está dizendo que a cristologia dele tem trono, principado, potestade. Ele está dizendo que os gnósticos imaginavam assim. E que Jesus era o anjo menor, por estar perto dos homens e por ser de matéria. Então, o que acontece? Paulo vai ter que colocar Jesus na posição certa. Ele diz, nele foram criadas todas as coisas, ele é antes de tudo, etc, etc, etc. Então o gnosticismo era algo, era uma ferramenta maligna poderosíssima, porque em primeiro lugar ela rebaixava Cristo, trazia Cristo para a inferioridade dos homens. Em segundo lugar, ela exaltava o pecado. Então sempre há esse princípio. Quando Cristo é rebaixado, o pecado assume proporções gigantescas. Em todo lugar onde Cristo é diminuído, onde nós não cuidamos em ensinar e glorificar e engrandecer o Senhor Jesus Cristo e mostrar o tamanho da sua glória e dar a Ele toda a glória, a tendência é que o pecado venha ocupar este espaço. Então, no gnosticismo da Jezabel, Cristo era um demiurgo, um deusinho. E o pecado era permitido. Então, ela chega e diz, olha, não tem nenhum problema. Vocês frequentarem as festas das associações de comerciantes e vocês participarem, porque havia duas maneiras. Os intérpretes vão nos dar duas maneiras. Eles diziam o seguinte, certo? Que essa mulher está chegando e dizendo, olha pessoal, como o pecado só atinge o corpo e não a alma, é por isso que João vai... Eles diziam que não tinham pecados, é por isso que João vai dizer, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Porque João conhecia bem ali na Ásia o gnosticismo, que dizia que não tinha pecado. Mas quando eles diziam que não tinha pecado, não queriam dizer que não pecavam, queriam dizer que o pecado só atingia a alma e não o espírito. Por isso tenha muito cuidado com essa história de espírito, alma e corpo, certo? De departamentalização do ser humano.
Nós vamos ver com calma isso. Então o que acontece? Ele diz o seguinte, que a si mesmo se declara profetiza e não somente ensine. Então muita gente tinha medo de bater de frente. Como eles viam ela como uma profetisa, o título muitas vezes coloca temor, infunde temor. E aí aquela mulher era uma mulher altiva. E não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Ela não somente ensinava, mas usava uma argumentação poderosa. Olha, você imagina, você está num dilema. O que eu faço? Eu sirvo a Cristo, eu morro de fome. Porque todo cristão vive esse dilema. Todo cristão vive uma tensão. Em todos os momentos, em todas as áreas da vida, nós temos que estar sempre fazendo uma escolha. Por isso eu digo e vou repetir, a árvore da vida nunca foi tirada de perto de nós. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque nós sempre estamos nessa tensão de ter que escolher uma das duas. Assim como aqueles cristãos tinham que fazer uma escolha, certo? Todo dia eu e você temos que fazer escolhas entre agradar a Cristo ou agradar a nós mesmos ou agradar a terceiros. Mas todos os dias, e por isso muitas vezes nós ficamos numa tensão, num dilema do que fazer. E essa mulher agora chega e diz, olha, não tem problema vocês ficarem lá nas associações. Não tem problema vocês participarem do banquete. Não há problema em vocês aproveitarem a orgia, a vida é curta. Não tem problema nenhum, porque o pecado, certo? Quando vocês saírem de lá, porque eles criam os gnósticos, como os gregos, que o corpo era a tumba da alma. Como disse Sócrates. Então, para eles, o pecado era benéfico. O pecado era maravilhoso porque o pecado ajudava a destruir a casca para que a planta saísse. Então, toda doutrina, mesmo que tenha o nome de evangélica, que desdenha, que despreza o corpo, não é bíblica. Porque João diz, todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Ou seja, os gnósticos negavam a encarnação. Então, para eles, Jesus não era um homem, não era et vere homo, 100% homem. Ele parecia um fantasma. Então, tenha cuidado com doutrinas que rebaixam o corpo, porque Paulo vai bater de frente com esse povo e vai dizer que o meu corpo, o seu corpo, é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus no Espírito. E ele disse, se alguém destruir o corpo, Deus o destruirá. Então Jezabel chega, essa mulher que ninguém sabe qual é o nome verdadeiro dela, mas que todo mundo sabia, porque as igrejas da Ásia a conheciam, ela era muito conhecida, porque é assim. Se você prega o evangelho verdadeiro, as pessoas dizem, mas eu já conheço outros que pregam, conheço outros que pregam. Mas quando você traz uma novidade, uma heresia, você desponta, certo? Você viraliza. Quando você ensina a palavra de Deus com fidelidade, pouca gente vai atrás. Porque você não inventa. Você simplesmente faz o povo entender o que já existe. Você não inventa comida nova. Você diz, a Bíblia está aí. A revelação já existe. Você não inventa uma revelação nova. Um pensamento novo.
Mas você vê que dentro do cristianismo, todas as pessoas que trazem uma visão nova, uma coisa nova. Há pouco tempo você via aí, tinha um que falava da Pocahontas, que falava da Disney, certo? E que fez, rapaz, era de boca em boca. Mas aonde anda? Cadê? Certo? Aí tinha a unção da queda. A pessoa caía. Cadê? A unção do dente de ouro. Cadê? Certo? Então surgem movimentos, certo? Que vêm e com a mesma velocidade que vem vão, mas o que vai ficar é a ortodoxia. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tenha cuidado com movimentos novos, tenha cuidado com inovações. Prefira a velha Bíblia com a sua mensagem sempre atual. Então o que acontece? Jesus diz, aí Jezabel chega e diz, olha pessoal, não tem problema nenhum, vocês podem comer à vontade. Aí muita gente que já estava doido para ir, juntou a fome com a vontade de comer. Você disse assim, rapaz, eu estava com desejo de ir, mas sabe, porque muita gente, a interpretação da Bíblia, para ele, a interpretação correta é aquela que casa com a sua necessidade. Vou dizer uma coisa, para muita gente, a interpretação correta da Bíblia é aquela que é segundo as suas necessidades. É aquela que o agrada. É aquela que diz o que ele queria ouvir, o que ele já tem desejo, mas precisa de que alguém legitime esse desejo. Então tinha muita gente lá assim, eu não vou, eu estava com vontade de ganhar muito dinheiro, eu estava com vontade de participar da festa, eu estava com vontade é muita mulher bonita, e aí chega Jezabel e diz, pode, você pode ir e continuar sendo um cristão. Você não vai estar quebrando a sua aliança com Cristo. Então isso era comum, irmãos, esse ensinamento no mundo antigo. É tanto que Paulo chega para os coríntios e diz, eu vou pegar o corpo de Cristo e uni-lo a uma prostituta. Porque isso não era novidade, nem era o fim do mundo para eles. Isto para eles era normal, porque fazia parte do seu cotidiano. Para nós, hoje, se nós vemos uma pessoa religiosa se prostituindo, a gente diz assim, puxa, porque nós estamos ocidentalizados, a cultura cristã, judaico-cristã, moldou a nossa cultura ocidental, mas para eles não, era outra cultura, era outro mundo, a realidade era completamente diferente. Um grande erro que se faz ao interpretar a Bíblia é ler a Bíblia com a nossa cabecinha ocidental, com a nossa mentalidade ocidental. A Bíblia não foi escrita dentro de um contexto ocidental. Ela foi escrita dentro de um contexto pagão, onde a filosofia grega predominava. E aí vem a gnose. Então, eles diziam o seguinte, nós fomos iluminados e todo mundo está em trevas. E se você quer ser iluminado, venha para cá. E aí tinha que passar por um ritual de iniciação para receber essa tal luz. E é por isso que João vai dizer, vocês não precisam. Eles dizem assim, vocês precisam passar por aqui, vir para cá, ser inicializado, passar por um ritual, receber uns tremeliques, para vocês receberem a luz que os outros não têm. Aí João diz assim, vocês já têm a unção dos santos. Do santo, não precisam que ninguém vos ensine. Aí muita gente interpreta isso de forma totalmente equivocada. Diz, não, eu não preciso fazer teologia, eu não preciso estudar.
Eu não vou me matricular no curso que o pastor Roberto está falando, porque eu leio na Bíblia que nós não precisamos que ninguém nos ensine. João está falando, meu filho, ninguém dos gnósticos. João está dizendo, vocês já têm o Espírito Santo, têm a Bíblia, vocês não precisam entrar no movimento gnóstico para terem uma luz. Deu para entender, criança? Então agora o que acontece? Ela dizia que não tinha problema nenhum. Aí nós vemos a longanimidade de Cristo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, Jesus está dizendo claramente, olha, eu não agi antes porque eu estava usando da minha longanimidade. Eu dei tempo a ela. Então, Jesus vem percebendo isso há muito tempo, mas ele deu tempo a ela como dá a nós de nos arrependermos. Mas ele diz, ela não quer se arrepender. Então, na igreja nós devemos dar tempo às pessoas. Mas quando a gente percebe que aquela pessoa não tem a pretensão de se arrepender ou não mostra nenhum desejo de mudar, nós temos que entrar com a disciplina. Faz-se necessário a disciplina. Certo? Então, um dos grandes problemas da igreja hoje chama-se falta de disciplina. Certo? É que todo mundo tem a mão passada na cabeça. Nós vivemos num mundo onde disciplina é uma coisa indigesta. Onde você disciplinar o filho pode ser preso. Onde o Estado quer ter ingerência na família. Então, nós vivemos em um mundo onde cada um faz o que quer, sem temer as consequências. Onde o filho olha para o pai e diz assim, olha, se vier botar a banca para o meu lado, eu te denuncio. Então, nós vivemos em um mundo onde não há mais autoridade. Certo? Eu sou abominavelmente contra marido espancar a mulher. Mas tem muita mulher que apronta, que atormenta, que inferniza. Aí quando o cidadão perde a cabeça, ela diz, e a Maria da Penha? Então nós estamos em um mundo que não há mais disciplina. Onde as pessoas têm medo, essa palavra é indigesta. E aí Jesus chega e diz assim, eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então aquela mulher provavelmente tinha uma casa grande, uma cama grande, e ela se deitava, ela se prostituía com os membros da igreja. Nada de novo debaixo do sol. Possivelmente muito bonita. E tinha uma aparência de espiritualidade. Tinha o dom de falar. Então, tinha a expressão dentro da igreja. Então, atraía os incautos. Certo? E Jesus diz, eu vou colocá-la de cama. Ela vai adoecer. O mesmo lugar onde ela pecou, a disciplina dela vai ser que ela vai ter tempo para pensar. Ela vai olhar para aquela cama e vai dizer, quantos homens eu dormi com eles aqui, quantas vezes eu pequei nesta cama, e agora ela vai estar prostrada de cama. E aí os intérpretes divergem se ela ficaria paralítica ou se ela ficaria com a doença incurável.
certo? Então, Jesus não é só bonachão, que passa a mão na cabeça, e que só é amor, paz e amor, bicho. Não, esse não é o Jesus da Bíblia. Ele é amor, certo? Mas o amor da Bíblia é diferente desse que a gente ouve falar aí, que não é amor. Porque o verdadeiro amor disciplina. Porque o verdadeiro amor é aquele que denuncia o erro. Porque quem ama a mim e a você não nos deixa no erro. Quem nos deixa no erro e nos incentiva a errar é porque não nos ama, é porque quer ver a gente se dar mal, quer ver a gente se esborrachar. Quem ama a gente denuncia. E nós não somos uma ilha. Nós estamos em um mundo globalizado, onde o que acontece com uma é causa e efeito, tem desdobramentos na vida do outro. E Jesus sabia que amar não era amar só esta mulher, era amar a igreja como um todo. E tolerar esta mulher era estar deixando um câncer crescer dentro da igreja. E um cirurgião, muitas vezes, o médico ele detecta que um membro do corpo precisa ser amputado para salvar o corpo todo. Então ele faz tudo que está ao seu alcance, todo o conhecimento para que não tenha que amputar aquele membro do corpo. Mas chega um momento onde todos os recursos se esgotam e o único recurso que tem é o da amputação, e com o coração partido, com o coração dolorido, ele chega para o paciente e diz: olha, tentei tudo, mas a única maneira que tem do câncer não se alastrar, do mal não evoluir, é amputação. E aquilo dói na pessoa, mas ele está fazendo aquilo para evitar um mal maior. Então Jesus aqui não está com falta de amor. Falta de amor é você privilegiar um em detrimento de uma maioria. Certo? É o médico dizer: não, seu braço está com câncer, deixa passar para o resto do corpo e o resto do corpo paga. O grande mal da nossa sociedade é esse. É que tolera e privilegia alguns em detrimento da grande maioria. Certo? E que não está nem aí para as famílias, para quem é contra, contanto que privilegie este grupo ou aquele. Os outros são retrógrados, são fundamentalistas, são gentinha, não presta para nada, não sabe de nada. E ai de quem for falar. É como um médico dissesse assim: vou amputar seu braço, porque o braço vai contaminar o corpo todo. E aí, porque nós vivemos numa sociedade tolerante, certo? Que tolera o pecado, nós estamos vendo a desgraça aí. E depois chegam e dizem: eu sou ateu porque não vi Deus agindo. Não vai ver mesmo. Desse jeito, não vai haver mesmo. Então Jesus chega e diz assim: eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então ela mandava as pessoas fazer. Ela liberou geral. Não tenha cuidado com quem libera geral. Tenha cuidado com esses pregadores aí que diz: o que você faz dentro de quatro paredes não importa. Tá liberado. Eu já ouvi pregadores aí, e olha, bem conhecido, viu? E chegam e dizem, parece que eles fizeram umas aulazinhas lá com Jezabel. Eles dizem: ó, tá liberado, tá liberado. Meu irmão, o que você faz dentro de quatro paredes, ninguém precisa saber. Vá lá, todo tipo de sexo é permitido. Vá lá, liberou geral. Certo? Enquanto nós temos uns que liberam geral, nós temos outros que colocam peso nas costas do povo. Aí a disciplina de Jesus já tem dois objetivos.
Um é alertar as outras igrejas, dizer não entre por esse caminho. E o outro é a justiça, a aplicação da justiça retributiva. É que cada um vai ter segundo as suas obras. Então Jesus diz assim, matarei a seus filhos. E aqui tem duas interpretações. É se estes filhos seriam filhos reais de Jezabel em sua prostituição, é bem possível que ela tivesse vários filhos, cada um de um pai diferente, ou filhos no sentido de seguidores, no sentido daqueles que aderiram à sua, que dentro da igreja passaram para o lado dela. Aquela turma que está doida para pecar e está doida que apareça um líder que legitime a sua vontade em nome de Deus. Por isso nós temos gente que está todo tempo querendo mudar de igreja, porque está procurando uma Jezabel que legitime o seu desejo de fazer o que não presta. Certo? Tem gente que está querendo sair de igreja por motivo correto, porque já não aguenta mais, porque já sofreu, porque já foi humilhado, porque viu coisas horríveis e não tem jeito, porque já não tolera mais, porque está igual o povo de Tiatira. Está vendo ali o mal se alastrando, já falou, já conversou, já pediu orientação, já orou e vê que o mal continua e que os malvados continuam cantando, dirigindo, fazendo tudo e que a mão da justiça eclesiástica não os alcança. Mas tem gente que está pecando, está atrás de mudar de igreja, porque está procurando uma igreja que concorde com a sua vida laça. Uma igreja que case, uma Jezabel que diga assim, olha, eu não vou dizer o que você precisa ouvir, mas eu vou dizer o que você quer ouvir. Vou repetir. Tem gente que está procurando uma igreja que diga o que ele quer ouvir, que procura um seminário que ensine o que ele quer ouvir e não o que ele precisa ouvir. Por isso ele vai sempre discordar, não concordo, porque ele está procurando. Agora, quando disser o que ele quer ouvir, já imaginou quando Jezabel chega e começa a profetizar? Eis que eu digo, o pecado não atinge o espírito, mas só o corpo. E não tem nenhum problema você participar. E ela começa a reunir o povo na sua casa. Tenha cuidado. Mas hoje ainda continua em muitos lugares, casas famosas, onde as pessoas vão lá, e é ali que se dissemina ensinos, pastores, tenham cuidado. Porque foi lá na casa de Jezabel que o mal começou. Provavelmente Jezabel não pregava dentro da igreja. Ela pregava dentro do lar. E eles sabiam que ela estava ensinando. E eles sabiam que era mal, mas ninguém nunca tomou uma atitude. Tem um monte de gente que sabe, tem um monte de lares que são point. O point, onde a turma vai lá, onde a chamada galera vai lá, e ali se dissemina todo tipo de ensino, e ali o pessoal começa a debater, porque o pessoal fica torcendo para terminar o culto, mas depois vai lá para casa da irmã, do irmão, e aí ali começam, invaram a madrugada, e ali começa a namorar, e ali marido trai a mulher, e ali marido conhece a outra bonitinha, que é tão lindinha, que é tão fofinha, que é tão esperta, e ali falam da vida alheia, e ali começam a conversar espiritualmente, e aí começa a heresia a entrar. Rapaz, eu nunca tinha pensado assim. Aí Jesus diz, matarei a seus filhos. Provavelmente todos os seguidores, porque alguns fazem distinção entre seguidor e filhos. E outros dizem não. Que seria 3 grupos, Jezabel, os seguidores convictos e os filhos que ela gerou. Então ele diz assim, matarei a seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Então Jesus está preocupado com o todo. E ele disse, eu vou punir os filhos dela. Tanto faz se eles eram filhos literais ou discípulos dela.
Mas Jesus está dizendo, eu vou fazer isso para salvar o corpo. Eu não vou fazer isso de boa vontade. Certo? Disciplina nunca é de boa vontade. Nunca é legal. Para quem é de Deus, para quem tem o espírito cristão, disciplina nunca é uma coisa boa, mas é necessária. Assim como amputar um braço não é bom, mas é necessário para o câncer não se alastrar para o resto do corpo, disciplinar não é bom, mas é necessário. E aí Jesus diz, e todas as igrejas conhecerão. Então ele está preocupado, porque todo mundo está sabendo que aquela mulher é a bambambam do momento. Então Jesus diz, quando eu disciplinar, ela eu vou prostrar de cama. E os seus filhos, os seus seguidores, estes vão descobrir que eu conheço as mentes e os corações. Todas as igrejas vão saber que eu estou vigiando, que eu caminho no meio dos candeeiros, que a igreja não está entregue à liderança humana. Se a liderança humana não tem coragem, eu tenho. Tem que estar preocupado com a igreja como um todo, para que aquele câncer ali não se espalhe e outras pessoas vejam, já que a igreja está tolerando lá, vamos fazer aqui também. Não. Então, se a igreja tomasse posição e a igreja exercesse disciplina, o corpo seria mais saudável. E a segunda é a aplicação da justiça retributiva. É a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ele diz assim, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Não foi cama que você gostou? Pois é na cama que você vai ficar, Jezabel. Vocês não buscaram a morte? Oi, pois então é morte que vocês vão ter. Vocês não queriam se desviar? Vocês não estavam à procura de alguém que legitimasse que vocês já estão mortos espiritualmente? E aí Jesus diz, pois pronto, vocês querem morte? Então eu vou matá-los. E aí Jesus faz agora uma exortação. Agora ele entrou com a disciplina, e agora está todo mundo tremendo. Jesus chega, bate na porta, certo? E botou moral na casa. E aí agora todo mundo fica com medo. Aí ele diz, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conhecem, como dizem eles, as coisas profundas de Satanás, outra carga não vos porei. Jesus está dizendo, eu sei quem é quem. Eu moro na aldeia, eu conheço os índios. Jesus está dizendo a vocês que não aceitaram, apesar de terem tolerado, nunca creram nestas coisas. Nunca deixaram estas coisas dominar o coração de vocês. Vocês não tinham peito, eram frouxos. Mas, certo? Ele diz assim, todavia vós outros, os demais de Tiatira, tantos quanto não têm essa doutrina. Vocês nunca aceitaram essa doutrina. Vocês nunca tiveram essa mulher como profetisa e não conheceram as profundezas de Satanás. Veja, satanismo dentro do cristianismo. A que ponto a tolerância permite? Certo? Então, nós devemos ser tolerantes com o irmão, nós devemos ser tolerantes com a irmã, nós devemos ser tolerantes com um monte de coisa, mas nós não podemos ser tolerantes com o pecado, principalmente com o ensino doutrinário herético. Com esse não dá para ter tolerância, porque o que eu creio é o que eu vou fazer. E aí, essas profundezas de Satanás têm duas interpretações. Alguns interpretam que Jesus estava sendo sarcástico, estava ironizando e dizendo assim, olha, eles dizem que lá no gnosticismo você entrou, fez o ritual, você foi iluminado, então agora você tem um conhecimento maior que os outros, um conhecimento esotérico. E Jesus está dizendo, isso aí não passa
de conhecimento do cão, de conhecimento do diabo. E outros vão dizer que isso era literal. Outros interpretam, porque lá no segundo século os gnósticos se orgulhavam de conhecer as profundezas de Satanás. Certo? Então, outros dizem que isso aí era literal. Certo? Que Jezabel dizia mais ou menos assim: para você vencer o pecado, você tem que conhecer o pecado. Você não pode vencer o pecado sem antes conhecer o pecado. Então ela dizia, então, se prostitua, coma carne sacrificada, adore os ídolos. E aí sim você vai ter poder para triunfar. É como mais ou menos o seguinte: se você dissesse para uma pessoa, você nasceu na fé? Nasci. Então, meu irmão, para você vencer o pecado, não dá para você vencer o pecado. Você está com dificuldade de vencer o pecado? É. Então Jezabel ensinava assim, porque eu tenho que dizer Jezabel, porque senão a pessoa que entrou aí vai pensar que eu estou ensinando. Então Jezabel chegava para a pessoa e dizia assim: olha, você só vai vencer o pecado no dia que você conhecer. Então, vá adulterar, vá ser uma idólatra, vá beber, vá cair na farra. Aí depois que você conhecer tudo isso, você vai conhecer o outro lado. E disse: meu irmão, você não vence pecado porque você não conheceu direito. Você se converteu cedo. Você nunca largou sua mulher. Até você está casado com a mesma, não é isso? É. Então a pessoa dissesse: para você vencer mesmo, saber que é vencer adultério, primeiro você tem que adulterar. Para você vencer a prostituição, você tem que sair na rua aí procurando os bordéis da vida. Era esse o ensino literal de Jezabel. É que para vencer o pecado você tinha que primeiro praticá-lo. Tinha que conhecer o pecado na prática. Tem um monte de gente aí hoje fazendo assim. Né? Que para você conhecer, não, você tem que saber. Estão fazendo feitiço, então traz o líder religioso lá, convertido, e ele vai ensinar aí como é que era o feitiço para você poder desmanchar. Não tem esse negócio de Jesus Cristo para desmanchar, não, você tem que desmanchar do jeito que eles faziam. Não mudou nada, nada de novo debaixo do sol. Então, agora Jesus faz um incentivo à perseverança. Jesus disse: a vocês que não conheceram as profundezas de Satanás, a vocês que nunca acreditaram nessa história, a vocês que sempre se mantiveram, mesmo frouxo, né? Mesmo sem coragem de tomar uma atitude, mas vocês nunca acreditaram, isso não é verdade. A você que não foi lá na casa da irmã fulana, a você que tinha nojo disso, a você que se sentia mal com isso, Jesus disse: tão somente conservai o que tens. A fé, a doutrina verdadeira, até que eu venha. Se conservem assim. Time que está ganhando, não se mexe. Aí, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Jesus está dizendo: o problema aí é poder. Você só não tem poder. Você só tem poder se você estiver nas guildas, junto dos sindicatos. Pois Jesus está dizendo: olha, ao vencedor eu vou repartir com você o meu poder. O Pai disse que eu vou esmagar as nações, que eu vou pisar as nações. Então, se você sonha em ter poder, não precisa se preocupar com as associações. As associações não vão te dar poder, mas eu vou te dar poder no futuro. Então, seja fiel, que você vai ver o que é ter poder, você vai ver o que é ser influente. Você achava que Jezabel era influente? Você nem sabe. Eu vou te dar poder sobre nações, não é sobre uma igreja, não é sobre um grupo de pessoas. Eu vou te dar poder para reger as nações e para quebrá-las, se necessário for, como vasos de barro. Então, a questão é poder, a questão é econômica que gera poder. Porque hoje vale quem tem. E para Jesus vale quem é. Então Jesus disse: meu filho, continue sendo. Continue sendo, porque você vai ter poder. Então Jesus vai por outra direção.
Jesus disse, não entre nessa direção. Você quer poder? Então não vá por aí. Continue firme na fé. Mantenha a doutrina que você aprendeu. Seja inabalável. Aí ele disse assim como eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Certo? Quem é a estrela da manhã? Balaão já tinha dito, eis que um cetro procederá de Jacó, uma estrela de Israel. Certo? Então, existem duas maneiras de se dizer isso, né? Dar-lhe-ei, no Apocalipse, Jesus diz, dar-lhe-ei a estrela da manhã. E ele chega e diz assim, que estrela da manhã é essa? Certo? Apocalipse 22, 16, ele disse, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Não existe bem maior do que Jesus Cristo. Há um adágio popular que diz assim, o melhor de Deus está por vir, que é evangélico, que hoje até os não crentes estão dizendo, porque é assim, né? Cristianismo hoje está virando popular. Você vê não cristão dizendo está amarrado, né? Sangue de Jesus tem poder. Você até pensa, vixe, né? Na novela, eu vi na novela a pessoa dizer, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, Deus te repreenda. O linguajar evangeliquez está permeando a sociedade. Certo? E aí Jesus diz para esta igreja que o maior bem é Ele, que a maior riqueza é Ele, que a razão e o pão da vida e o sustento, quem dá é Ele. E aí João inverte aqui. João antes dizia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora aqui João deixa para o fim. E ele diz, olha, você sabe que a maior riqueza é Jesus Cristo. Você quer continuar firme, como Jesus disse. Você quer guardar o que você tem. Você quer conhecer a doutrina. Você quer se firmar na doutrina. Você não quer se desviar para as heresias. Porque as igrejas todas agora estão temendo, porque entrou a disciplina na igreja, porque o Cristo dos olhos como chama de fogo, o Cristo irado, tacou o pé na porta, botou moral na casa, falou grosso, e agora está todo mundo tremendo, porque pensavam que ele era só o do paz e amor. Isso aí é coisa de hippie. Quem não conhece o Cordeiro irado, a Bíblia diz, montes e montanhas, caí sobre nós e escondei-nos da ira daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ninguém nunca viu um Cordeiro irado mesmo. Então a ira de Jesus é uma ira sem igual. Então agora todas as igrejas estão com medo, agora todo mundo está crente, agora está todo mundo aleluia, glória a Deus. Quando é o culto, qual é o horário, onde é que tem um seminário, eu quero me aprofundar nas coisas de Deus, eu não quero mais esse negócio de visão, eu não quero mais participar da visão, eu estou fora, onde tiver coisas hereses, eu que acreditava no tio Chico, no tio Tonha, ou eu que acreditava em negócio de água benta, em bala ungida, eu que acreditava em rosa que tira mal olhado, eu que acreditava em gato preto, em tudo. Não, tô fora dessas associações. Jezabel, show! Jezabel, vá com a sua doutrina à cama da enfermidade. Jezabel, Jesus pega pesado. Jesus não alivia. E aí, menino, todo mundo agora estava convertido, todo mundo agora queria buscar a Deus, todo mundo, e as igrejas ao redor diziam, fecha, rapaz. Apareceu uma aqui, a gente toca ela. Vamos estudar a doutrina, porque como é que você pode distinguir entre heresia e verdade, se você não aprende? E eu sempre digo, quem não tem humildade para sentar e aprender, jamais terá autoridade para levantar-se e ensinar. Vou repetir.
Quem não tem a humildade de sentar para aprender, jamais terá a autoridade de levantar-se a ensinar. Então o que Jesus nos ensina? Que uma igreja que tem amor vai traduzir isso em trabalho. Que uma igreja que tem uma sólida doutrina cristológica, bíblica, escriturística, é uma igreja que vai ser perseverante. Mas mesmo uma igreja com amor, perseverante, porque lá em Éfeso o pessoal não tolerava os falsos mestres, mas a intolerância deles para com os falsos mestres virou rispidez, rudeza, grosseria, brutalidade, e aí eles acabaram se tornando gente amarga, gente com ódio. E aí Jesus diz: eu conheço o teu amor, a tua fé, conheço, você está firmado. Mas você ainda tolera, apesar de saber que está errado, você tolera. E aí Jesus diz: já que vocês não fizeram, eu vou fazer. Então se eu e você não fizermos, Jesus vem e faz. Disciplina é terrível, mas é necessária. A igreja de hoje precisa usar a disciplina com o objetivo de corrigir seus membros. Ou então, como disse o apóstolo Paulo, princípio, um pouco de fermento levela toda a massa. Paulo está dizendo: vocês não sabem que eu tenho que botar esse homem para fora da igreja, entregar ele a Satanás, excomungá-lo? Porque um pouco de fermento vai acabar com a igreja toda, eu tenho que escolher entre ele e a igreja toda. E aí Jesus chega para os outros e diz assim: olha, você que não entrou nessa história, você que nunca aceitou, você que tinha nojo, você que estava ali dizendo não é assim, você que talvez não tinha poder para refutar essa mulher, mas você sabia que não era assim, ele disse: outro mal não deixarei vir. Não vem uma segunda carga desse jeito. Porque quando Jesus entra para resolver, meu irmão, ele entra para resolver, para arrancar o mal pela raiz. Ele está dizendo: não vai vir uma segunda Jezabel. Não. Eu vou dar um jeito aqui que ninguém vai pensar em tolerar de novo. Então você que estava aflito, atribulado, e talvez isso tenha falado tanto ao seu coração hoje, porque você vive coisa parecida. Saiba de uma coisa: quando Jesus tacar o pé na porta e bater a mão na mesa, a casa vai ficar em ordem. Aí ele diz: olha, se arrependa, porque Jezabel não tinha caminho de volta, mas ele dá uma oportunidade. E nós devemos dar oportunidade a todas as pessoas, e que todas as pessoas saibam que o único caminho para escapar do juízo chama-se arrependimento. O único caminho para assustar o juízo chama-se arrependimento. E aqueles que estão bem, aqueles que estão procurando seguir a Cristo, Jesus disse: guarda isso, guarda esse tesouro, sustenta a doutrina, porque nós temos um grande problema hoje, que muita gente pensa que doutrina não tem valor. Mas é a doutrina que vai definir a minha vida. É o que eu creio. Então, se eu não entendo nada, eu vou viver de qualquer jeito. Se eu entendo a Cristo, então eu vou viver do jeito que lhe agrada. Então nós precisamos desesperadamente de uma igreja doutrinada, de uma igreja que conheça as verdades bíblicas, de uma igreja que volte às Escrituras, de gente que possa ler. Como eu digo sempre, o Ministério da Saúde Liberte, leia a Bíblia, fará bem, e faz bem à alma. E aí ele chega para esse povo e ele diz: olha, guarde o que você tem, porque você já tem a maior de todas as glórias, porque a maior riqueza sou eu. Ele disse: eu te darei a estrela
da manhã. A estrela da manhã, alguns acham que é o planeta Júpiter, que aparece antes do Sol. Né? Então, Jesus, ele está dizendo, eu sou aquele que vem antes. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou a riqueza. Eu sou aquele que vai te dar poder sobre nações. Você quer poder? Então aguarda. Tenha paciência. Então eu digo para você hoje, está sofrendo, está angustiado, está vendo coisa errada. Guarda o que tem. Continua na fidelidade e não sucumba diante do erro. Porque Jesus Cristo vai entrar com providência. Porque Ele não esqueceu da sua igreja. Que Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. E amanhã pela manhã, às 10 da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical. Estaremos terminando o livro de Abacuque. Estaremos, com a graça de Deus, estudando o Salmo Abacuquiano, certo? Então, se você quer ver a conclusão do livro de Abacuque, não perca amanhã às 10 e às 20h45, 8h45 da noite, nós estaremos transmitindo a mensagem de evangelização, uma mensagem onde Jesus Cristo tem a centralidade, onde Ele é o único e suficiente Salvador. Então, amanhã às 10 e às 8h45, às 20h45, nós estaremos, se Deus permitir, juntos de novo. Então não perca amanhã o Salmo de Abacuque e Deus abençoe. Vai lá no canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá. Pastor, como é que a gente faz? É a coisa mais simples, tem assim vermelho, inscrever-se. Aí você só faz clicar, pronto. Quando ele ficar preto, você já está inscrito. Deixa lá um comentário embaixo. E tem um sininho assim. Clica naquele sininho, para quê? Para assim que eu postar novas mensagens, que todos os dias são 2 ou 3, você vai estar sendo avisado. E nessa página aí lá em cima, na comunidade bíblica online, que é uma igreja, tem doutrina, tem pregação, tem ensino escrito, tem oração, tem testemunho. Nós estamos recebendo pedidos de oração para orar pelas famílias, certo? Eu estou copiando as mensagens e mandando para todo mundo, dando a página. Então as pessoas chegam e pedem oração. Então muita gente, porque você sabe que muitas vezes as pessoas não querem Jesus, mas oração elas querem, certo? Então vai lá na página. Se você ainda não segue a página, vai lá e torne-se seguidor. Certo? Nós estamos chegando perto de 500, mas 500 ainda é pouco. Então, com a graça de Deus, vamos ver, eu conto com você para que a gente chegue a 500, certo? 500. E aí a gente vai mostrar para vocês, chegou o número 500 de seguidores, e aí nós já vamos ter uma boa quantidade. Mas a minha meta é chegar a 1000, certo? Antes dessa pandemia acabar, é chegar a 1000 e eu conto com você. Então, não clique, por favor, só no vídeo. Pare, dê uma olhada na página. E, por favor, se você desejar, é claro, clique lá em seguir. Se você está no celular, vai aparecer uma mãozinha assim. É só clicar nela. Se você estiver pelo computador, vai aparecer 3 opções. Vão aparecer 3 opções. Curtir, seguir, compartilhar. Você clica lá em curtir, seguir, pronto. Tudo que acontecer vai para você. Que Deus abençoe. Bom descanso, bom Shabbat. Que o descanso da alma venha sobre a tua vida. Que a bênção de Deus venha sobre a tua vida. E vamos levar a palavra do Senhor ao mundo. Show Jezabel. Venha, doutrina do Senhor Jesus Cristo. Quer aprender? Vem cá. Vem comigo, vamos aprender juntos a palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe, agora eu vou almoçar.